Já ouviu aquele irmão bem assim? Quando um pecador se arrepende, aí ele fala bem assim: irmãos, os anjos lá no céu estão alegres, estão fazendo festa, os anjos. Por quê? Porque um pecador se arrependeu. Aonde ele leu isso na Bíblia? O que minha Bíblia diz aqui em Lucas capítulo 15, e o verso de número 10, diz assim: assim vos digo, disse Jesus, há alegria no céu diante dos anjos por um pecador que se arrepende, do que por um punhado que acha que não precisa de arrependimento. Repare, há alegria no céu diante dos anjos. Não é os anjos que ficam alegres, é Deus que fica alegre. Mudou. É o Pai que fica alegre. É Deus que fica feliz quando o pecador se arrepende e retorna para Ele. É lógico que os anjos ficam felizes? Fica. Mas o texto está dizendo que quem fica mais ainda alegre é Deus. Deixa eu contar a história para vocês aqui para poder finalizar. Então essa história do pródigo aqui e do irmão do pródigo, para a gente pegar a reta final, é o seguinte. Nós temos então o pródigo, que representa os publicanos e pecadores, que utiliza daquilo que Deus deu para eles, saúde, riqueza, vida, tudo que Deus deu, eles utilizam isso distante de Deus. Distante de Deus. Enquanto que os fariseus são aqueles religiosos que já se aproximaram de Deus, conhecem a Deus, servem a Deus, trabalham para Deus. Entende isso? Então, ele vai contar essa história. Está de novo falando, ó, vocês fariseus, é o irmão do pródigo. Trabalha para Deus, serve a Deus, mas fica apontando o pecado dos outros. E os publicanos e pecadores aqui é o pródigo, que está vivendo a vida deles dissolutamente, aprontando tal. Então é nesse contexto. Agora deixa eu entrar em detalhes com vocês aqui. O que acontece aqui? O que acontece aqui é que, muitas das vezes, nós somos pessoas que estão dentro da casa do Pai. São chamados de irmãos. Mas, por algum motivo, essa pessoa, ela decide se afastar de Deus. Ela decide se afastar de Deus. O que é se afastar de Deus aqui? Esse irmão do pródigo, esse pródigo, ele está dizendo o seguinte: Pai, eu não quero esperar o Senhor morrer para que a herança seja dividida. Então eu quero que o Senhor divide a herança agora e me dá a minha parte porque eu quero ir embora. Então são pessoas que decidem viver como se o Pai estivesse morto. Como se Deus não existisse. Como se Deus não existisse. Entende isso? São pessoas que querem viver a sua vida como se Deus não existisse. Eu quero viver minha vida, Pai. Me dá a minha parte, me dá a minha saúde, me dá proteção, me dá tudo o que pertence a mim. Me dá tudo isso, porque eu quero viver a minha vida. E eu vou viver de tal maneira como se o Senhor não existisse. E há muitas pessoas assim, infelizmente, que vivem a sua vida como se Deus não existisse, como se o Pai não existisse. Mas, essas pessoas, diz o texto, que um dia elas caem em si. O que o texto diz? Não vou narrar a história, gente, vocês conhecem a história do pródigo, né? Por favor. O texto diz que o pródigo caiu em si. Cair em si significa que quando Deus olha essas pessoas agindo assim, Deus entende que essas pessoas não estão no seu santo juízo. Cair em si é voltar para a realidade. Cair em si é ter consciência da situação. Cair em si é isso, meu Deus, olha para onde eu estava indo, o que eu estava fazendo. Olha o fim desse caminho. Isso é cair em si. E o pecado muitas das vezes faz isso com a gente. O pecado muitas das vezes nos tira a consciência, nos tira o senso de perigo. A gente começa a brincar com ele. E o texto diz que ele foi para uma terra muito longe. O pecado faz isso, ele vai só nos afastando do Pai. E cada vez mais ele vai nos colocando na lama. Mexer com coisas que aos olhos do Pai, igual o porco ali, é coisa imunda. Aos poucos a gente vai se afastando e vai pisando na lama e vai se envolvendo cada vez mais no pecado.
Até chegar um dia em que você olha e vê que está sozinho, porque todos aqueles que a princípio te aplaudiam, estavam com você, te abandonaram. E agora você está ali, naquela situação. Mas é nesse momento em que o texto diz que, quando cai em si, da loucura que estava fazendo, e decide voltar, o texto diz que essa pessoa, ela foi iluminada por uma luz, a luz da consciência. E ela diz, eu vou voltar para o Pai, eu vou retornar para a casa do Pai. A pergunta agora que o pródigo faz é a seguinte, será que o Pai vai me aceitar? Será que o Pai vai me receber? Essa é a pergunta que ele faz.